Oi, pessoal! Veremos aqui nesse capítulo a estrutura das palavras, tá? Gente, o que quer dizer, né? O que significa a estrutura da palavra? É como uma palavra é composta, como ela é formada, tá? Todas as palavras, elas são compostas de pequenas partes, certo? Que tem sentido e elas se chamam morfemas. Lembram em fonemas, né, que era a menor parte da palavra na questão do som? Então, agora aqui é a menor parte, ó, pequenas partes de uma palavra que contém sentido são chamados de morfemas. Estão ligados à morfologia da palavra, né, na formação, em como nós escrevemos a palavra. Tá? O morfema que contém um significado básico, ele é chamado de radical. Ou seja, aquela parte da palavra em que eu não tenho mudança na sua estrutura, na sua composição, é chamada de radical, tá? Por exemplo, aqui, finge, fingida, fingiu, tá? Então, essa parte F-I-N-G, ela não muda, ela é chamada de radical, tá? Então, a palavra finge é formada pelos morfemas finge, que é o radical, e o E, que indica o momento de ação expressa por essa palavra, né? No tempo presente, no caso do verbo fingir, ele ou ela finge, tá? Depois, na página seguinte, nós podemos perceber também que ainda há os afixos. Estes afixos, ora, podem ser prefixo, vem antes do radical, ou sufixos, vem depois do radical. Há morfemas que aparecem antes do radical e há morfemas que aparecem depois do radical, certo? Foi o que a Pro acabou de falar. Remontar. Ó, prefixo, ele tá vindo antes do radical monte, tá? Então, montável. Aqui o contrário, ele tá vindo depois do radical. Por isso, vel é o sufixo que vem depois. Os morfemas que se juntam ao radical recebem o nome de afixos, né? E eles podem ser chamados de prefixo, quando vem antes, e de sufixo, quando vem depois do radical. As desinências, do que se fala, do que se trata as desinências, né? Quando nós temos a desinência, nós estamos falando sobre verbo em relação a gênero e número daquela palavra. Ó, há morfemas que se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras. Veja no exemplo que nos substantivos abaixo, os morfemas a e os indicam, respectivamente, o gênero e o número da palavra, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma flexão no sentido de gênero e de número, tá? A Pro tinha falado só do verbal, né? Então, a gente vai ver aqui a seguir. Então, primeiramente, vamos ver. Quando se trata de um substantivo, eu posso estar mudando a desinência na questão do gênero quando eu mudar a última palavrinha, a última letrinha, aliás, para determinar se é feminino ou masculino, tá? Então, aqui no caso, menina. O menin é o radical. O a é o que me indica que é feminino, menina. Aqui eu já tenho a desinência de gênero e também de número, porque a palavra meninos encontra-se no plural, tá? Então, menina é o radical. Os indica que é masculino e que também está no plural, tá? Gênero e número. Meninos. Já quando se fala em forma verbal, os morfemas SSE e MOS são desinências que indicam, respectivamente, o modo, o tempo e o número, relação número-pessoa, tá? Neste caso, dessa palavra única aqui, tá, gente? Porque conforme a gente vai mudando o tempo,
né? Verbal, conforme a gente vai mudando a pessoa ou ainda o modo, essas palavras, né? Esses pedaços de morfemas tendem a mudar também, tá? Então, neste caso, falássemos, tá? Indica isso que ele tá falando aqui, tá? O SSE e o MOS são as desinências que me indicam. Primeiro, que elas estão no tempo pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, tá? E o MOS me indica a desinência de número pessoas, ou seja, primeira pessoa do plural. Ele se encaixa só em nós, né? Se nós falássemos, por exemplo, os elementos que se juntam ao fim das palavras para marcar as suas flexões são chamadas de desinência. A desinência nominal do substantivo e do adjetivo indicam flexão de número e gênero de palavras, tá? Que são os dois exemplos do menino e da menina, tá bom? E a desinência verbal tem relação com os verbos, indica flexão de número e pessoa, desinência número pessoal e também o tempo e o modo, que é a desinência modo temporal, ok? Além dessas partezinhas que nós vimos até agora, ainda tem a vogal temática. O que é essa vogal temática? É a primeira vogal que vem logo após o radical. Então, ela pode estar variando em A, O, U, depende da palavra, tá? Então, ó, alguns morfemas se unem ao radical para permitir a junção de outro elemento. Veja, por exemplo, vogal temática aqui, ó, em montável, é a A, porque ela vem logo após o radical. Então, o radical é monte, o A é a minha vogal temática para se juntar ao sufixo vel e formar a palavra montável. A palavra, ou melhor, a vogal que possui a função de ligar o radical às desinências é chamada de vogal temática, ok? Então, gente, nós tivemos as explicações, certo? Sobre a questão de estrutura da palavra até essa página. Na seguinte, que é a página 24, que é essa que nós estamos, tá? Ele me indica a vogal temática quando a gente está falando de verbos, tá? Então, ele é indicada, essa vogal temática é indicada quando eu faço a conjugação. Primeira conjugação, contar. Ó, ar é a minha vogal temática do verbo contar. Correr, e é a minha vogal temática do verbo correr. Subir, e é a minha vogal temática no caso da palavrinha subir, tá? E eu poderia compor aqui, por exemplo, o por, tá? O por, o decompor, que aí a minha vogal temática seria a letra O, ok? Vogal e consoante de ligação. Há casos em que não é possível acrescentar diretamente um morfema ao radical, pois pode gerar uma sequência sonora desagradável. Desse modo, para facilitar a emissão vocal da palavra, acrescenta-se entre os morfemas uma vogal ou até mesmo uma consoante, chamada de vogal ou consoante de ligação, tá? Exemplos: café mais cultura, cafeicultura, tá? Chá mais eira, chaleira. Então, aqui no caso, o i no cafeicultura é a minha vogal de ligação, né? Eu, tipo, tirei, né, essa junção, né, e coloquei o i, porque cafeicultura ficaria um tanto quanto estranho, desagradável ao som. Então, eu juntei aqui nessa separação, né, a letrinha I.
E chaieira, a mesma coisa. Aqui eu adaptei um L, então é uma consoante de ligação. Chaeira ficaria um tanto quanto estranho sonoramente. Então eu juntei o L e chamo de chaleira, ok? Então, a partir destas explicações, vocês voltarão, tá, para a página inicial de estrutura das palavras, ok? Ó, página 22. Farão os exercícios da página 22, tá? 23, 24, 25, tá bom? Vamos fazer até a 25, primeiramente, ok? Então, é isso aí. E aí, na aula online, nós nos encontramos para fazer a conferência das respostas. Obrigada e até lá!